Hoje no programa Jornal da Cidade da TV Cidade Farroupilha, você vai ficar sabendo. Café da manhã no Cindy Lojas Farroupilha tratou sobre as mudanças trazidas pela nova reforma trabalhista. Mais de 50 convidados prestigiaram o momento. Advogado Olavo de Vila, da Graziotin e de Vila Advogados, foi o palestrante da manhã da sexta-feira. Ainda também será destaque no programa de hoje. Vereadora Eleonora Broilo, do MDB, demonstra preocupação com os rumos que o Centro de Amparo Animal pretende dar no município. Ela disse que está chateada pelo fato da Frente Parlamentar em Defesa Animal não ter sido convidada para participar do assunto. Sinaleiras que estão instaladas na RSC 453 no Distrito Industrial de Farroupilha, nas proximidades da Soprano, estão desligadas devido a um caminhão que derrubou uma das 4 sinaleiras na última segunda-feira. Previsão é de que semáforos voltem a funcionar até o final do mês. Outro destaque que estaremos ampliando aqui no Jornal da Cidade, edição de hoje. O horário brasileiro de verão chega ao seu fim com redução de 0,22% no consumo de energia elétrica nos 255 municípios atendidos pela Rio Grande Energia. A redução do consumo seria o suficiente para abastecer a cidade de Caxias do Sul por apenas um dia. ERS 431, que liga o município de Bento Gonçalves a Dois Lajados, recebeu 20 quilômetros de recapeamento asfáltico. Obras foram entregues na última quinta-feira pelo governador do estado. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora, aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, onde você fica bem informado e também por dentro dos últimos assuntos, principalmente aqui no âmbito local de Farroupilha. Você pode nos acompanhar aqui pelo canal 14 da NET para toda a nossa cidade de Farroupilha. Ainda tem o aplicativo de celular que você baixa gratuitamente no seu aparelho de celular e depois você só conecta ele, aciona e vai estar acompanhando ao vivo a nossa programação. E também tem o nosso site www.tvcidade.net. Ali você encontra um link que conecta ao vivo também a nossa programação. Se não pode nos acompanhar ao vivo, não tem problema, tem o nosso Facebook e também o YouTube, que concentram, registram os nossos conteúdos jornalísticos. Nós vamos agora ao nosso espaço de apoiadores. Em 1 minuto voltaremos aqui no Jornal da Cidade da TV Cidade para destacar. Café da manhã no Cindy Lojas Farroupilha tratou sobre as mudanças trazidas pela nova reforma trabalhista. Gente sentir emoção, tem que vestir paludo no coração. Paludo é brilho, é tentação. Paludo é a moda pra curtir a estação. Paludo é a roupa que veste bem. Paludo é tudo pra você também. Paludo, do jeito que a gente quer. Paludo, do jeito que a gente é. Paludo, moda e estilo. O Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha está de volta pelo canal 14 da NET, aplicativo de celular e também no nosso site. A partir de agora, muita notícia para que você possa ficar bem informado e por dentro dos últimos acontecimentos.
Café da Manhã no Cindy Lojas Farroupilha tratou sobre a reforma trabalhista e as principais mudanças trazidas pela nova legislação. Mais de 50 convidados estiveram presentes ao Café da Manhã, promovido pelo Cindy Lojas Farroupilha, na manhã desta sexta-feira. No encontro, foram tratadas as principais orientações e mudanças trazidas pela reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro do ano passado. O evento durou um pouco mais de 1 hora e contou com a explanação do advogado Olavo de Vila, da Graziotin e de Vila Associados de Caxias do Sul. O público, formado por lojistas e também por representantes de escritórios e contabilidade da cidade, pôde ouvir as orientações repassadas e também fazer questionamentos ao palestrante. A reforma trabalhista que foi feita, ela foi uma reforma leve, eu vou te dizer, tá, Leandro? Ela não mexeu tão profundamente quanto nós precisávamos, tá? Mas ela fez uma certa modernização das relações de trabalho, tá? Eu digo sempre, não houve perda de direitos, não ocorreu a perda de direitos. Houve, assim, uma modernização das relações, onde, inclusive, se adequou a legislação à questão da própria jurisprudência que já vinha se desenvolvendo. Claro que tem muitas dúvidas, muitas peculiaridades e muitos problemas. É difícil colocar tudo agora num curto espaço de tempo. O que o senhor chamaria a atenção, doutor? É uma pergunta difícil, me botou numa sinuca de bico, como a gente diz, né? Mas o que é importante nessa reforma, Leandro, que eu poderia chamar a atenção? Ela quer a questão do teletrabalho, que é uma modernização muito importante, porque essas relações trabalhistas têm que se adequar ao moderno. A nossa legislação é lá de 1940, né? Da década de 40, então ela tem que se modernizar para isso, tá? A proteção que ela trouxe uma explicação muito grande sobre a questão da gestante, da lactante no ambiente de trabalho insalubre, tá? Ela esclareceu e afastou a questão da hora em itinere, deslocamentos, localização de empresa, transporte público. Hoje não existe mais essa questão da hora em itinere. Tu me pegando de surpresa assim, são muitas coisas que nós teríamos que colocar, mas ela trouxe algumas modernizações importantes, no meu entender. A nova legislação estabelece muito, valoriza muito o acordo entre o patrão e o funcionário, dá bastante força a esse estabelecido? Sim, isso é muito importante, a tua pergunta é bem pertinente. O que acontece, tá, Leandro? Eu estou dizendo que as entidades sindicais, em vez de ficarem brigando pelo imposto sindical, na verdade elas têm que entender a importância que elas estão assumindo agora na relação do trabalho. Tá? Essa nova legislação, ela tenta trazer para o Brasil aquele pensamento de que realmente as partes sabem o que querem no contrato de trabalho. Da escola alemã, da escola norte-americana, da anglo-saxônica. Realmente as partes sabem o que querem no contrato de trabalho. Como nós temos ainda aquela questão do protecionismo e tudo mais, o que o legislador disse? Então, peguem-se as entidades sindicais e elas vão dizer o que essa categoria específica entende necessário para aquela categoria. Então, é isso que a legislação está dizendo sobre a supremacia do acordado sobre o legislado. E sempre tem que se ter em mente que existem princípios do direito do trabalho, que existem regras do direito do trabalho que não vão ser atingidas. Aquilo que está na Constituição não pode ser mitigado de forma nenhuma. Aquilo que é protetivo do trabalhador não vai ser mitigado de forma nenhuma. Então, essa negociação sempre vai ser para crescer, para regular, para colocar em perspectiva aquilo que é importante de uma categoria para outra. Uma das mudanças importantes também diz respeito à concessão das férias. Há uma flexibilidade maior, podendo as férias serem concedidas em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias? Isso. O que acontece? Já vinha sendo negociado em algumas categorias, em muitas categorias, a concessão de férias diferentemente do que previa a CLT. A CLT previa anteriormente 20 e 10, né? Poderia se vender 1/3, que seriam os 10 dias. Muito bem. Agora, e se estabelecia em muitas convenções assim, um fracionamento de 15 e 15. 15 no verão, 15 no inverno. É muito interessante essa maneira de pensar, tanto que eu, como advogado trabalhista, não vi nenhuma decisão contra esses fracionamentos, nenhuma discussão relacionada a isso. O que a CLT passou a dizer? Desde que as partes acordem entre si,
né? Então, o acordo entre as duas partes. As férias podem ser fracionadas, no mínimo 14, e depois 2 períodos que não podem ser inferiores a 5, né? Tá? Então, interessante, trouxe uma gama de possibilidade de fracionamento que é muito interessante. Né? Então, eu posso fracionar hoje 14, mais 10 e mais 10. Ou mais 10, 24, mais 6, né? É interessante, é bem interessante. Acho que ficou bem bom. Olha, foi muito produtivo, muito bom o café da manhã promovido pelo Cindy Lojas Farroupilha nesta sexta-feira para esmiuçar, clarear mais sobre a reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro do ano passado. O doutor Olavo de Villa, advogado com amplo conhecimento no assunto, usou uma linguagem bem simples e de fácil entendimento para que as pessoas pudessem assimilar melhor as principais mudanças trazidas pela nova legislação. A orientação que fica é de que os empresários precisam ter cuidado e muita precaução na hora de contratar algum funcionário. É importante sempre ouvir o escritório de contabilidade, o setor de recursos humanos e também alguém na área jurídica, a fim de que não se cometa alguma falha que no futuro possa virar uma reclamatória trabalhista. O Jornal da Cidade da TV Cidade Farroupilha segue e destaca: a criação do Centro de Amparo Animal em Farroupilha continua preocupando a vereadora Eleonora Broilo, do PMDB. Ela relata que está bastante chateada com a criação do Centro de Amparo Municipal e pelo fato da Frente Parlamentar em Defesa Animal não ter sido convidada para tratar do assunto junto com a municipalidade. A vereadora Eleonora Broilo demonstra preocupação também com o andamento, como as coisas vão andar daqui para frente com a questão animal em Farroupilha. Eu posso dizer que, como presidente da Frente Parlamentar, eu estou chateada porque todo o estudo, todo o trabalho que nós fizemos para organizar o código, né, de conduta dos tutores de animais de pequeno porte, né? Então, com essas diretrizes que a gente o ano passado ainda nós conseguimos a aprovação de toda a Câmara, mas não voltou ainda do Executivo. Nós passamos um ano estudando, né? Fazendo estudos sobre isso, até que a gente pudesse planejar e colocar, né, para a nossa Câmara Legislativa esse código, mas não voltou ainda para nós. E eu só tenho a dizer que eu estou muito preocupada com a maneira como as coisas estão sendo conduzidas. Mais uma vez, é falta de diálogo e capacidade de aproximar que a administração tem, vereadora? Falta de diálogo, com certeza, né? E isso leva à falta de aproximação com as entidades, com a comunidade que assiste estes programas, essa extensão, poderia dizer assim, né? Essa extensão que é uma parte importante do trabalho público, né? E também, mais uma vez, todo o trabalho que a Frente de Proteção Animal tem feito no ano passado, ele praticamente não foi levado em consideração em nada? Muito pouco, praticamente nada, né? Se está sendo feito desta maneira, praticamente não está sendo levado em consideração. Olha, acredito que a Prefeitura Municipal de Farroupilha podia sim, devia ter ouvido a Frente Parlamentar em Defesa Animal, que está constituída desde o ano passado na Câmara de Vereadores de Farroupilha. Com certeza, tanto a Frente Parlamentar quanto as ONGs e as demais entidades protetoras dos animais podiam ter ajudado na construção desse projeto para a questão animal no município de Farroupilha. Se tivesse havido esse envolvimento, com certeza a situação ela teria sido muito bem mais encaminhada e daqui a pouco até solucionada, porque são pessoas que têm o conhecimento
técnico no assunto. Logo após o espaço dos apoiadores, você vai conferir aqui no nosso Jornal da Cidade, edição de hoje. Sinaleiras na RSC 453, instaladas no Distrito Industrial de Farroupilha, próximo à empresa Soprano, estão desativadas. A previsão é de que elas voltem a funcionar até o final do mês de fevereiro. Quando a gente quer um novo, Paludo é a nova emoção. O novo é curtir, o novo é vibrar, o novo é vestir Paludo. O novo é sorrir, o novo é sonhar, poder conquistar Paludo. É realizar, é ser mais feliz, o novo é vestir Paludo. Paludo, moda e estilo. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. O Jornal da Cidade, o encontro com a notícia e também com a informação, está de volta aqui pelo canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também no nosso site. Vamos trazendo mais informação para você. Sinaleiras instaladas na RSC 453, no Distrito Industrial de Farroupilha, nas proximidades da empresa Soprano, estão desativadas e deverão voltar a funcionar num prazo de 10 a 15 dias. As 3 sinaleiras instaladas nas proximidades da empresa Soprano estão desligadas desde a última segunda-feira. Um caminhão invadiu o canteiro central da rodovia e derrubou uma das 4 sinaleiras. Além das sinaleiras, ocorreram danos também nos canteiros da rodovia estadual. O conjunto de semáforos instalado aqui na RSC 453, no Distrito Industrial de Farroupilha, nas proximidades da empresa Soprano e também próximo das lojas Valentini, está totalmente fora de operação desde a última segunda-feira. Das 4 sinaleiras que regulam o trânsito aqui,
uma delas foi colocada ao chão em função de que um caminhão na segunda-feira acabou invadindo esse canteiro central aqui e derrubando um dos postes que sustenta, da estrutura de metal que sustenta então o semáforo. Inclusive houve danos também aqui no próprio canteiro lateral e no canteiro central da rodovia. Em função disso, as outras 3 sinaleiras também estão desativadas no momento. A orientação que fica para quem utiliza a rodovia, já que tem um grande movimento, é para que tenha muita cautela. A pista de rolamento no sentido Caxias do Sul, Farroupilha, e também no sentido inverso, Farroupilha, Caxias do Sul, tem a preferência do trânsito. Quem vem de Caxias do Sul e precisa acessar a rua lateral também passa por aqui, mas a sinaleira está completamente desativada. Quem vem da região de Nova Milano, da RS 122 ou de Farroupilha e precisa fazer o contorno onde fazia aqui, no momento está fechado, está obstruído. A orientação é de que os motoristas avancem um pouco mais e se dirijam até a rotatória que tem ali junto à entrada do bairro Industrial e depois acessem novamente a 453 até chegar ao retorno estabelecido próximo da antiga Faster aqui no município de Farroupilha. A Prefeitura Municipal de Farroupilha é a responsável então pela manutenção e também pelo conserto dos danos que foram causados aqui nesse conjunto de sinaleiras. A previsão é de que as sinaleiras voltem a operar num prazo de 10 a 15 dias, uma vez que houve danos então em parte da estrutura da sinaleira e agora estão sendo comprados os equipamentos para que o conjunto de sinaleiras volte a funcionar aqui na RSC 453. Para os veículos que percorrem a rua lateral, a RSC 453 e que passam de frente à Tramontina e à Trombini, a orientação é de que se dirijam até a entrada do bairro Industrial para depois acessar novamente a RSC 453. O retorno com o cruzamento na RSC 453, próximo a Soprano, está interditado. Bastante cuidado para quem utiliza então a RSC 453 ali no Distrito Industrial de Farroupilha, porque o conjunto de semáforos está desativado. Aquele conjunto lá próximo da Soprano, não esse na rotatória da Tramontina. O trânsito no sentido Caxias do Sul, Farroupilha e também Farroupilha, Caxias do Sul, está correndo livre pela rodovia. A orientação, o maior cuidado é para quem utiliza as ruas laterais, a rodovia RSC 453. Aquele retorno ali próximo da Soprano, ele está obstruído. Então tenha muito cuidado para não se envolver em acidentes. O Jornal da Cidade segue e destaca agora: o horário brasileiro de verão chega ao fim neste domingo, dia 18 de fevereiro. Todos os relógios devem ser atrasados em 1 hora em diversos estados brasileiros. Foram 126 dias de vigência do horário brasileiro de verão. A meta da medida é promover uma distribuição melhor do consumo de energia elétrica no chamado horário de pico, mediante o comportamento das pessoas que acabam utilizando mais a luz do dia. Aqui na nossa região, que é atendida pela Rio Grande Energia, um total de 254 municípios fazem parte da área de abrangência da RGE. O consumo de energia elétrica foi de 0,22%, o que equivale o suficiente para abastecer um dia uma cidade como Caxias do Sul ou 4 dias uma cidade com o porte de Bento Gonçalves. Então, Leandro, agora no dia 18 de fevereiro de 2018, findamos mais uma edição do Horário de Verão, a 47ª edição. Às 0 hora do dia 18, retornamos para as 23 horas do dia 17. Este horário que começou lá em 15 de outubro de 2017, né? Foram 126 dias com horário diferenciado. Abrangeu 10 estados brasileiros, os estados da região Centro-Oeste, Sudeste e Sul e também Distrito Federal, com o objetivo de economizar energia e diminuir o consumo, a demanda por energia também no horário de ponta.
O principal objetivo é distribuir melhor o consumo de energia no chamado horário de ponta, em função de que as pessoas acabam tendo comportamentos diferentes e aproveitando a luz do dia? Exatamente. O horário de pico, que é considerado das 18 até as 21 horas, é o horário que, além de ter funcionando as indústrias, o comércio, também tem a entrada da iluminação pública e as pessoas que chegam nas suas residências e acionam um chuveiro elétrico. Então, desta forma, nós conseguimos distribuir melhor o consumo. Já chega a ser uma questão cultural, que as pessoas já usam este horário também para fazer seus lazeres, o comércio já estende um pouco mais seu horário, e para cidades são cidades turísticas também já ajuda bastante, né, Leandro? Em termos de consumo, o que representa, qual o volume de energia elétrica que foi economizado com o horário de verão de 126 dias de vigência? Na área de concessão da RGE, que perfaz 255 municípios do estado do Rio Grande do Sul, 54%, tivemos uma economia de 0,22%, que corresponde a 4.570 megawatts de energia elétrica. Esse consumo corresponde ao uso de 6 dias de energia elétrica do município do Porte de Farroupilha. 6 dias para iluminar ou atender a demanda elétrica do município como Farroupilha, então? Exatamente. São 6 dias de consumo de todas as instalações que demandam energia elétrica no município de Farroupilha. O horário brasileiro de verão ele é importante por causa desses dois pontos, enfim, porque o objetivo é sempre otimizar o consumo e aproveitar mais a luminosidade do dia. Ele foi implantado em função de se considerar a questão da luminosidade o grande fator para se economizar energia. Mas nós já vimos nos últimos anos, Leandro, que esse fator mudou. Não é mais a luz do dia que define a economia, o uso da energia, e sim a temperatura. Tanto que o pico de energia elétrica, o pico de consumo, ele mudou para as 14 horas, em função do acionamento de ar-condicionados do comércio. Então, com certeza, conseguimos economizar, ter uma economia que os órgãos reguladores já entendem como não sendo a ideal, já não tendo tanta representatividade para ser implantado, mas já foi decretado para o ano de 2018-19 a 48ª edição também. Porém, ao invés de iniciar como sempre foi no segundo final de semana de outubro, teremos início no primeiro final de semana de novembro, em função das eleições, que teremos o segundo turno no dia 28 de outubro de 2018. Então agora o horário de consumo de pico maior é no período da tarde. Uma vez era sempre no período da noite, quando as pessoas estavam em casa. Exatamente. Foi constatado nos últimos anos que este pico mudou, e ao invés de ser no final da tarde, passa a ser às 14 horas, em função das altas temperaturas e acionamento dos ar-condicionados. RGE avalia de forma positiva esta edição do horário brasileiro de verão? Toda a economia é bem-vinda, Leandro. Apesar de ela não ter todo o esperado pelo setor, que tem uma representatividade, são 6 dias de economia do município do Porte de Farroupilha. Então é uma economia considerável, né? Foram 126 dias de vigência do horário brasileiro de verão. Ele que é amado por uns, ele que é odiado por outros. Se nós olharmos isoladamente o que representa o consumo de energia elétrica, que foi de 0,22% aqui na área de abrangência da RGE, em 255 minutos, praticamente poderia ser abolido o horário brasileiro de verão. Mas ele tem uma outra importância significativa, porque ele acaba distribuindo melhor o consumo de energia elétrica no chamado horário de pico, porque muitas pessoas acabam aproveitando a luz do dia, caminhando, mudando os seus hábitos. E o governo já definiu que, para esse ano, o horário brasileiro de verão vai começar no primeiro domingo do mês de novembro, em função do calendário eleitoral. No Jornal da Cidade, vamos ao destaque estadual: 20 quilômetros da ERS 431 entre os municípios de Bento Gonçalves e Dois Lajados foram recapeados. Governador do estado entregou a obra na última quinta-feira. Considerada uma das principais rodovias da Serra, a RS 431 ganhou um novo pavimento asfáltico e sinalização reforçada ao longo de 20 quilômetros entre os municípios de Bento Gonçalves e Dois Lajeados. O trecho revitalizado, através do programa Restauro do governo estadual, vai do quilômetro 23 ao 43 da rodovia.
A recuperação foi inaugurada oficialmente nesta quinta-feira pelo governador José Ivo Sartori. Mais um resgate do governo do estado em gargalos importantes do estado, através do DAER, em regiões de grande produtividade que tinham gargalos muito grandes. Entre eles, as 431, há muitos anos, há mais de 20 anos, para ser concluída. E foi concluída o acesso a São Valentim e as pontes da cabeceira do Rio Santa Bárbara. Eram demandas regionais da mais alta importância que o governo Sartori, com o foco que teve na recuperação financeira, com o foco que teve nas grandes questões, nas médias, nas pequenas questões, consegue integrar e resgatar a esta região obras desse porte de grande qualidade. Ainda na RS 431, Sartori entregou a revitalização do trevo de acesso ao município de São Valentim do Sul, que ganhou nova capa de asfalto e sinalização da pista renovada. O serviço integra o contrato de conservação rotineira de rodovias pavimentadas da Regional do DAER de Bento Gonçalves. Não só na RS 431, que aqui foi investido um valor bem grande, algumas dezenas de milhões de reais, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Desde 2015, nós já, através do governador Sartori e secretarias do Estado, investimos mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em rodovias. E aqui é a prova da competência do Estado, mesmo num momento de dificuldade. Foi buscar empréstimos que estavam praticamente perdidos. E hoje nós estamos entregando à comunidade uma das tantas obras que o governador e o secretário Pedro e todo o nosso governo têm feito. São obras em cima de obras, são 3 mil quilômetros de rodovia recuperados, são financiamentos que hoje estão todos eles regularizados. É a prova de que mesmo na dificuldade a gente, com criatividade, consegue avançar no sentido de pavimentar o futuro desse estado. Na última agenda, na RS 431, o governador inaugurou a recuperação da ponte sobre o arroio Santa Bárbara, entre Bento Gonçalves e São Valentim do Sul. A partir de agora, os motoristas podem voltar a transitar na estrutura em desuso desde 2010. Saber que uma comunidade, quando ela recebe uma determinada obra dessa natureza, e algumas que tinham muitas dificuldades de acessibilidade, a gente sabe que isso vai ajudar o desenvolvimento regional, eleva a autoestima das comunidades e de quem trabalha, quem faz a produção pode deslocar com mais facilidade, mas a importância também é para aqueles que visitam essas comunidades, porque eles vão acessar através do turismo, crescem todas as outras atividades. Mas julgo fundamental também a questão da ponte de Santa Bárbara, que era uma questão que vai facilitar também o deslocamento de todos que têm veículos, mas também da produção e também dos visitantes. Bom, está aí então mais um trecho de uma rodovia estadual aqui na Serra Gaúcha, que teve 20 quilômetros de recuperação asfáltica. Muito bom isso. Não é nada mais do que o dever do Estado realizar esse tipo de trabalho. Estamos aguardando a recuperação do trecho da RS 122 entre Caxias do Sul e Farroupilha. Parou ali no viaduto torto. E depois também tem mais um trecho entre Farroupilha e Bento Gonçalves na 453. A nossa região necessita desse trabalho. E desta forma estamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. Sempre lembrando que o nosso encontro está agendado em 4 horários diários, às 6h30 e às 11h30 da manhã e às 19 horas e às 22 horas e 30 minutos. Estes são os horários que você tem encontro agendado, marcado conosco, marcado com a notícia e com a informação aqui no nosso Jornal da Cidade. A todos que nos acompanharam, um forte abraço e até o nosso próximo telejornal.